Olá! No vídeo de hoje vamos começar o trabalho com o VHDL. Então, como que será a estrutura desse vídeo? Projeto de circuitos digitais em VHDL FPGA. Neste capítulo 5, nós vamos começar então a introdução ao VHDL, que é uma linguagem de programação. Tá bem? Esse material que nós estamos utilizando aqui, importante destacar, ele é produzido pela própria Altera. Então, eu fiz algumas adaptações a respeito dele e é isso que nós vamos trabalhar nesse tópico aqui, ok? Então, o que nós vamos trabalhar? Primeiro, aspectos básicos do VHDL, unidades de projeto, modelagem fundamental da arquitetura, entendendo o VHDL e como que se faz a síntese e um projeto hierárquico de HDL, tá? Então, esses são os tópicos aqui que nós vamos trabalhar. Primeiro, alguns aspectos importantes e até mesmo algumas noções históricas, tá? Então, o primeiro aspecto que foi desenvolvido foi um padrão, né, da linguagem de descrição de hardware, ou Hardware Description Language. Aqui é muito importante que esse padrão, primeiro, foi feito pelo IN3E, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos dos Estados Unidos, uma das maiores associações tecnológicas no mundo, se não a maior, e ele desenvolveu então esse padrão para essa linguagem aqui, Hardware Description, né, Language. Observe que aqui nós temos H, D e L. Então isso daqui já nos dá o que? O H, D, L. Esse HDL aqui, ele já é parte do VHDL. Então, que depois a gente vai ver como que vai vir o V nessa história aqui já. High Level Description Language for both Simulation and Synthesis. Então, é uma descrição que serve tanto para simular quanto para projetar. Em 1980, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fundou um projeto para criar esse padrão, né? Principalmente para quê? Para que pudesse, então, trabalhar com uma linguagem voltada para circuitos integrados de alta velocidade. Juntando, então, esse V aqui com, né, o meu HDL dessa parte de cima, nós temos, então, o VHDL. Em 1987, o I3E lançou a primeira norma, né, a 10.076, e em 1993 foi revisada, atualizada para um dos padrões para, né, para modelagem, né, que é aí mais, né, difundida, ok? O HDL, então, é essa linguagem, um software, uma linguagem de programação que é usada para modelar um pedaço, uma parte de um hardware. Aqui é muito importante também, viu, gente? Olha, quanto nós temos, na verdade, o algoritmo que ele é, né, de cima para baixo, a gente pode fazer loops aqui dentro, voltar e etc, mas ele segue uma sequência. O que nós vamos trabalhar com um pedaço de hardware, o que é? Imagine que eu tenho um sistema com entradas e com saídas. Esse circuito aqui de dentro, esse circuito é que nós vamos utilizar uma linguagem de programação, tá? Nós temos aí uma modelagem comportamental, que o componente é descrito pelas suas entradas e saídas, ou uma modelagem estrutural, que o componente é descrito pelas suas conexões em termos primitivos, né, em termos básicos, como, por exemplo, portas lógicas. Tá? Uma outra forma é observar esse comportamento em termos de RTL, né, que é olhar para tudo como se fosse, né, um nível de registradores. Então, é um tipo de modelagem comportamental e tem principalmente o objetivo de síntese. Então, o hardware, nesse tipo de modelagem, ele é mais fácil e é altamente sintetizável. E o que é síntese? É traduzir o HDL para um circuito e então otimizar a sua representação de circuito. Esses dois elementos aqui são muito importantes. Quando a gente trabalha com uma tabela verdade, que foi, acredito que tenha sido parte aí da revisão, né, que vocês já tenham feito, da parte de circuitos lógicos, nós conseguimos sair de uma tabela verdade para um circuito
utilizando, por exemplo, a soma de produtos ou o produto das somas. Mas esse circuito ainda não é otimizado. Então existe uma fase de otimização, que é um conjunto de procedimentos que leva em conta tanto os aspectos da álgebra booleana, como também métodos de otimização combinatória para representar um circuito. Essa parte de otimização é algo que a gente não vê aqui no curso, é bastante avançado, mas ela, por exemplo, ela dá um resultado muito interessante. Em que sentido? Como ela tem aspectos estocásticos na sua parte de otimização, tem questões que toda vez que eu for realizar novamente, né, a minha síntese, o meu projeto, eu posso dar um circuito ligeiramente diferente, porque você tem mais de uma solução, né, para aquela representação. E um processo é uma unidade básica de execução VHDL. Então a gente vai utilizar bastante processo aí também nos nossos trabalhos. Então, se eu quero agora trabalhar com a abordagem comportamental, então nesse abordagem, apenas a funcionalidade do circuito, não estrutura. Eu não tenho tanto objetivo de hardware e o meu objetivo é mais de síntese, como também de simulação. Então eu estou aqui contendo várias entradas, eu tenho várias saídas, e eu posso, por exemplo, ter essa linguagem de programação aqui. Observe, olha, se a entrada 1, então a entrada 1 aqui, ela atende a minha verdade, aqui é meu teste, eu vou realizar um loop de J, né, aqui, de in high até down low. Então eu vou realizar esse trabalho aqui de J, começando do J maior até o J menor, e eu vou fazer um shift, ou seja, né, aqui eu vou trabalhar com o meu shift J, vou dar uma aplicação no shift para que ele possa então retomar o meu valor. Termino isso aqui e depois a minha saída ela espera 5, né, nanosegundos para ter o meu resultado. Então isso eu faço com cada uma das entradas aqui para dar exatamente a minha resposta de saída, tá? Já a modelagem estrutural, ao invés de eu entrar com uma linguagem, né, de programação daquela forma, eu vou focar muito nos aspectos mais estruturais do meu componente, principalmente em termos de baixo nível. Então, eu vou trabalhar com, isso é interessante para hardware, também como propósito para síntese. Eu tenho aqui as minhas várias entradas, desse lado aqui, e eu tenho aqui as minhas várias saídas. E eu vou ligar todas essas minhas entradas a portas lógicas. Aqui eu estou simulando, por exemplo, uma porta NAND. Essa parte aqui em negrito, em geral, significa um barramento. Então eu estou passando aqui várias, né, entradas aqui e aqui apenas uma saída. Observe que aqui, olha, eu tenho várias entradas aqui, uma única saída, várias entradas aqui, uma única saída. Aqui esse componente, que pode ser um flip-flop, um registrador, um contador, qualquer coisa, ele tem múltiplas entradas, múltiplas saídas. Um outro componente aqui, ou o mesmo, na verdade que o mesmo, porque está componente 1, ele agrupa todas essas entradas aqui e dá então para a minha saída. Isso aqui seria uma forma de também sintetizar aí os meus trabalhos, tá? Já o RTL síntese, nós vamos estar, ele é muito próximo da ideia da tabela verdade. Observe aqui, por exemplo, como que se faz. E uma forma de trabalhar com a RTL síntese é em termos de processo. Eu tenho as minhas várias entradas A, B, D, A, B, C, D e cell, né? E eu, a partir delas eu vou selecionar, né, aqui, né, alguma coisa para vir para a saída. Como que eu faço isso? O meu cell, ele tem duas entradas, né, na verdade, ele tem um barramento aqui de duas entradas. Então, se ele tem 2 bits, ele pode assumir 00, 01, 10, 11. Então, é essa parte aqui que nós poderíamos muito tranquilamente pensar como se fosse as minhas entradas, né, de uma tabela verdade. Depois, quando for 00, eu vou deixar a minha saída passar a 01B, 10C, 11D. O que é isso aqui? Praticamente um multiplexador. Então, esse multiplexador aqui, ele seleciona as minhas entradas A, B, C e D conforme o sinal, né, aqui seletor, ou não, o cell, para dar aqui a minha saída, tá? Então,
Então, a gente pode imaginar isso muito bem como se fosse uma tabela verdade que eu estou trabalhando com essa estrutura. Quando eu trabalho desse jeito, eu tenho aqui de cara um circuito, né, que ele executa esse trabalho aqui, mas ele não é otimizado. Quando eu trabalho com uma otimização desse circuito, eu passo então a ter aqui o quê? Eu passo então a ter esse circuito equivalente, que ele faz exatamente essa parte do meu circuito e realiza esse trabalho aqui, ok? O que temos de VHDL síntese com outros padrões? Então, qual que é a proposta do VHDL? Né? Dê-me um circuito cujas saídas podem ser modificadas quando há uma transição de nível baixo para nível alto para de uma particular entrada. Quando a transição acontece, nós fazemos a saída igual à entrada até a próxima transição. O resultado é uma síntese de VHDL que ela é útil para principalmente trabalhos com registradores. Nós temos outras linguagens, não vou entrar em detalhes nela, mas como a Bell, Pasmus, HDL e também uma que eu gostaria que vocês anotassem, que é a Verilog. A Verilog, ela é uma linguagem que tem ganhado espaço, aí algumas empresas como a Cadence também já está pedindo um pouco dela, e aí se vocês forem, né, para algum estágio, alguma coisa, vocês podem trabalhar tanto com VHDL ou Verilog. As duas são bem semelhantes, tá? Alguns aspectos básicos, né, que ainda nós temos em termos de VHDL. Primeiro, a gente tem duas fases bem distintas da parte de VHDL: síntese e simulação. Eu construo um circuito para projeto, para o design do meu circuito, e o outro para simulação. A linguagem VHDL é feita de várias palavras reservadas, como quaisquer outras linguagens normais. A linguagem, na maioria dos casos, não é case sensitive, então você pode trabalhar com letras maiúsculas e minúsculas. Toda afirmação, né, da linguagem, ela termina com um ponto e vírgula, tá? Importante isso. Então, o VHDL não tem sensibilidade a espaços e brancos, então isso é feito para dar facilidade de leitura ao trabalho, tá? E os comentos são feitos por dois tracinhos aqui, dois ifs, né, para, né, terminar aí, né, o end of line, e ou, né, para verificar o que tem em termos de comentário, tá? Então, antes de nós entrarmos para a estrutura de síntese, né, aqui desse nosso trabalho, a gente então vai deixar isso para o próximo vídeo, que a gente deu aqui um panorama geral da parte de VHDL, um pouco do histórico, um pouco de como ele trabalha, e agora nós vamos entrar nas particularidades, que são aquelas palavras básicas, aquelas estruturas. Muitos de vocês certamente já passaram pelo aprendizado de alguma linguagem de programação, seja C, seja Fortran, seja MATLAB, seja Python. Então nós vamos fazer esse mesmo percurso, com a diferença de que neste caso, ao invés de o resultado ser um algoritmo, uma sequência de instruções, o nosso resultado é um circuito, tá certo?